Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado eleito Rodrigo Gambale, do PSL, jornalista e radialista há 20 anos, profundo conhecedor dos problemas de infraestrutura, saúde, educação no Alto Tietê. Rodrigo Gambale foi eleito com 86.981 votos. Vamos conhecer as propostas para o mandato nesta Casa de Leis. A partir de agora, bem-vindo, deputado, ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conhecê-lo, conversar com o senhor, trocar ideias. E eu queria que o senhor falasse um pouco do desafio que foi esta última eleição. Daqui a pouco a gente vai ver algumas fotos do deputado, inclusive na diplomação. Mas qual foi a dificuldade? Aliás, a sua oportunidade de agradecer os votos que teve. Não só no Alto Tietê, né? O senhor teve muitos votos aí. Meu amigo Jorge Machado, amigo de profissão também, né? Porque é a minha área, jornalista. Quero agradecer a todos que acreditaram no nosso trabalho, nas nossas propostas, nos nossos projetos e começar a partir do dia 15 de março a executá-los, a mostrar um trabalho sério, um trabalho da nova política e de que a boa política é feita quando você entende a necessidade da população. Dar aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, aos telespectadores ou para quem nos acompanha pela internet, aos web espectadores, se assim seja, e agradecer demais e falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa história política e nossos projetos para esse mandato, Jorge. Que falar da região do Alto Tietê. O senhor conhece bem, é da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Exato. As cidades, antigas cidades dormitórias, a gente podia falar assim no passado, porque o emprego estava aqui na capital e ainda está, né? E as cidades servidas pela as linhas da CPTM, né? Então muitas dessas cidades tinham dificuldades, né? As pessoas chamavam de cidade dormitório, né? Viviam em Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e trabalhavam aqui em São Paulo. O que mudou no panorama dessas cidades? Elas ainda têm dificuldade de ter receitas próprias, administrar os seus problemas ali, ou muita coisa por estar na divisa, né? Na divisa, assim, ó, São Paulo, Itaim Paulista de um lado, do outro lado Ferraz de Vasconcelos. Isso cria problemas para as administrações municipais. Na verdade, Ferraz faz não só divisa com o Itaim, mas também ali na parte de Guaianazes, né? Sim. E os outros municípios também, como Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba. A região do Alto Tietê, como você mesmo está dizendo, Jorge, ela é considerada em alguns municípios como dormitória. Pode até se entender vendo pela CPTM, o trem metropolitano, sim, das linhas com maior quantidade de passageiros, é a linha 11 Coral, aquela que vai da Estação Estudantes de Mogi das Cruzes até a Estação da Luz, com uma média ali de 700 mil passageiros por dia. 700 mil passageiros 700 por mil dia. Passageiros por dia. A outra linha fica em torno de 530, 540 mil passageiros por dia. Mas a linha 11 Coral, que é a nossa linha, é a que mais tem passageiros. Já estou até provocando, deputado, que eu vi na sua rede social, deputado, o senhor esteve presente no trajeto inaugural do Expresso Leste, sim, né? Que fazia algumas viagens esporádicas de Luz até Mogi das Cruzes. E agora vai efetivar, pelo menos no horário de pico, no horário comercial, no horário mais largo, vamos dizer, a partir das 9 horas da manhã, digamos, um trem saindo da Luz indo até Mogi das Cruzes, que era o sonho da Zona Leste há tantos anos, deputado. Na verdade, existiam alguns horários, como você mesmo disse, esporádicos, que ele fazia o trajeto direto da ponta da Estação da Luz até a Estudantes. Sim. Agora ele vai parar em todas as estações no horário das 9 às 15, sim, né? E aos finais de semana, sábado e domingo, no horário integral. Até que a CPTM entenda que existe a condição para extinguir de vez com a baldeação. A baldeação em Guaianazes. Em Guaianazes, exatamente. Então isso é um sonho de quem mora ali no Alto Tietê, porque a complexidade disso, hoje para quem mora lá e trabalha fora em São Paulo, ele acaba tendo uma exaustão maior no transporte do que no próprio trabalho. Então isso é um sonho, uma luta de muitos anos que vem se tornando realidade. Deputado, fale para nós um pouco da aflição que é ver, por exemplo, dentro dessa linha, esse segmento da linha 11 Coral. 700 mil passageiros transportados, usuários dia,
Pelo menos 200 mil nesse trajeto. Pelo menos 200 mil é exatamente trajeto. O número de estudantes até Guaianazes. Até Guaianazes. É exatamente esse número. 200 mil. Ou seja, esse traslado, essa compartimentação que existe de um trem. Aliás, é um trem pior, né? Era um trem mais antigo. Era o trem da linha 4.400, pois é. Que ele foi construído na década de 60. Então o trem estava muito desatualizado. Ele foi repaginado, foi retrofitado, mas era um trem dos anos 60 que funcionava nesse segmento, e ainda funciona, né? Mas em alguns horários ainda, de Guaianazes até Mogi das Cruzes. Isso que vai acabar. Já acabou. Quem embarcar. Nessa linha, o único trecho ainda que continua é na estação que sai de Calmon Viana. Sim. Tá? Então a linha de Calmon Viana é a única linha que ainda existem esses trens da linha 4.400. Na linha 11 Coral, todos os trens já foram substituídos pelos trens que são o Expresso Leste, da linha 8.500 e 9.500. Está falando aqui dos carros, né? Do transporte da CPTM, que está sendo modernizada, tanto a linha, a via permanente, né? Os trilhos, dormentes, a parte de eletrificação também, sim, que foi totalmente repaginada governo passado. Por conta até da demanda, né, deputado? Essas linhas são muito antigas, elas foram repaginadas, algumas estações estão também sendo retrabalhadas aí, né? Tem algumas em construção ainda. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da dependência que a gente tem da CPTM e o que o seu mandato deve investir para que haja melhoria. O senhor fez a viagem inaugural, sim, estava ao lado do presidente atual da CPTM, ao lado do secretário também de Transportes Metropolitanos. Conte um pouco como foi a conversa com os dois. Bom, a importância da área do transporte, principalmente para aquela região, é de extrema necessidade e urgência. Sim. Por quê? Algumas cidades, principalmente ali como Ferraz, Poá e Suzano, elas não têm ligação com rodovias. Sim. Então, são cidades, Ferraz e Suzano principalmente, na qual mais descem pessoas nas estações ou também os usuários que tomam o trem para se dirigir até São Paulo para o seu trabalho. Então essa modernização vai ajudar bastante. Hoje a gente vê o trânsito caótico de São Paulo. Com a modernização dos trens, com um transporte com uma qualidade melhor, fim de baldeação, um sonho ainda que essa lotação que a gente vê seja diminuída pelo um intervalo menor entre os trens, é o que nós buscamos e lutamos. Porque assim a gente vai conseguir desafogar as vias rodoviárias e aumentar, sim, o transporte público. Por exemplo, hoje uma Radial Leste em São Paulo, você tem a linha de ônibus, é claro, a faixa é exclusiva para ônibus, mas como você vai pôr, sim, mas como você vai pôr uma faixa de ônibus em uma via como a Radial Leste, que passa milhares e milhares de carros por dia, com apenas 2 faixas? Então, se quebrar um carro numa mão, como é que você vai tirar esse carro? Você já interdita a via. Então, a gente precisa fazer o quê? Alternativas no transporte público, aumentar a quantidade e qualidade desse transporte para que assim a gente diminua a quantidade de veículos que nós temos na rua. O senhor até fez menção digamos, um passageiro de segunda categoria que tinha que fazer a baldeação embora pagasse o mesmo valor da tarifa cheia, e ele que tanto dependia da extensão desses trens, da chegada até as estações para além de Guaianazes, não é, deputado? Sim, e a gente luta também ali para aquela região com a integração do transporte do ônibus, né, municipal. Os intermunicipais já têm essa integração, mas o ônibus municipal ainda não, em diversas cidades do Alto Tietê. Então a gente luta muito por isso, para que haja essa integração também com a CPTM e para que o usuário não seja tão punido, vamos dizer assim. Estamos falando de infraestrutura, enquanto isso a gente vai vendo aqui, está exatamente a imagem aqui com o secretário Alexandre Baldi, que era ministro das cidades, sim, e hoje é secretário de Transportes Metropolitanos aqui. É a viagem inaugural aí do trem que vai de Luz até Mogi das Cruzes. E logo atrás, no braço direito dele ali, o presidente da CPTM, o Pedro Moro. Pedro Moro, o presidente da CPTM aqui também nesta foto, para fazer o registro. O senhor esteve lá em loco, teve a oportunidade de ver um sonho realizado aí para a população do Alto Tietê, que ansiava por um transporte melhor há tantos anos. Com certeza. E muitas vezes o político, mesmo quando ele faz, ele é criticado. Então as pessoas falam, poxa, mas não foi você... O que eu sempre prego, meu amigo Jorge, é o seguinte, que não importa quem fez, quem paga por isso e quem é o pai da situação é o próprio usuário. Sim.
que pagam um transporte caro. Então o que o político tem que fazer é lutar pela melhoria da qualidade e da dignidade. Então eu nunca me importei em ser o dono de tais situações. O pai da criança. O pai da criança. O que me deixa muito feliz é quando algo acontece e privilegia e consegue dar mais qualidade a esse nosso povo tão sofrido. Estamos vendo imagens aqui, deputado, inclusive da diplomação na Sala São Paulo, que aconteceu em 18 de dezembro. Exatamente. Aqui com o senador eleito por São Paulo, mais de 9 milhões de votos, foi deputado nesta casa, foi deputado federal, o deputado Sérgio Major Olímpio, né? Major Olímpio. O que falar da demanda que está colocada aí para a nova geração de deputados, os deputados jovens aí, vamos falar um pouco do embate que o senhor percebeu nas ruas, o que as pessoas esperam do seu mandato e depois a gente vai mostrar a foto da bancada aqui do PSL. Eu sempre fiz duras críticas na minha região à política, à parte de administrações. Teve um momento da minha vida que eu era até apelidado como repórter do povo, porque a gente mostrava a demanda, os problemas da cidade, da região, através das redes sociais, que hoje cresceram demais. Então eu acredito que essa renovação que houve na Assembleia Legislativa de São Paulo, 55% dos deputados não estavam no mandato, foram deputados novos ou que há um tempo já não fazia parte da casa e retornaram, enfim. Essa vontade da população em estar fazendo a troca, a novidade, trazendo deputados novos, mostra com que prova que nós temos um grande trabalho pela frente. O PSL foi o recordista de votos, aí a nossa bancada. Inclusive a deputada recordista nacional, Janaína Pascoal, que já esteve aqui conosco no autorretrato. Exatamente. O deputado Danilo Balas, o deputado Nascimento, que também esteve aqui conosco. Então acredito que hoje nós deputado Major Meca. Major Meca, agora tenente-coronel, foi promovido. A deputada Letícia Aguiar também aqui. Sim. A deputada nosso Valéria aqui, Bolsonaro. Deputada Valéria Bolsonaro também já esteve no autorretrato. Todos os deputados que já foram convidados prontamente disseram sim, estão se revezando aqui no estúdio para gravar suas primeiras entrevistas, mostrar um pouco do programa de trabalho, o programa do partido. Mas, deputado, vamos falar aí da sua trajetória política, do repórter, né, do povo, da comunidade, até a política tem um caminho vasto aí. Como foi? Eu comecei como locutor com 14 anos de idade em Ferraz de Vasconcelos, uma rádio na cidade chamada Local FM, e desde quando eu comecei, eu já entrevistava alguns políticos da cidade, vereadores, prefeito, a Polícia Militar tinha um programa na rádio, então isso foi fazendo com que eu fizesse parte da política desde muito jovem. Mas sem mandato na época, né? Não, sem mandato, apenas participando. Na minha família nós não temos nenhum político, ninguém que nem saiu candidato, né? Então isso foi fazendo com que eu me envolvesse. Eu participei de algumas campanhas a prefeito, vereador, em duas de deputados, e fez com que eu criasse uma expertise para poder ser candidato pela primeira vez, e aí veio o resultado. Sim. Tivemos votos em mais de 600 municípios do estado de Aliás, São Paulo. como foi possível? Aliás, teve muitos votos em Ferraz de Vasconcelos, também muitos votos em São Paulo, na capital. Quer dizer, houve um espraiamento? Como é essa comunicação? Em Ferraz de Vasconcelos, para deputado estadual, o recordista de voto até hoje no município teve 9.500 votos no município. A gente conseguiu uma marca aí de 19.800 votos, quase 20 mil votos dentro do município. Cidade, dentro do município. Dentro do município. Então, mas teve votos também em Poá, em Suzano, tivemos. Mogi das Cruzes, sim. E aí... Muitos municípios nós tínhamos um trabalho com pessoas diretas, com base, e muitos municípios nós utilizamos também as redes sociais. Sim. E hoje eu acredito muito num lema que o voto ele vem com a empatia. Aquela história do voto comprado, do voto de cabresto, cada vez está diminuindo mais. Sim. E o voto está vindo muito pela empatia que você cria com o seu eleitorado. Que é muito mais autêntico. Com certeza. Mais próximo, inclusive. Mas a cobrança também. A cobrança, é isso que eu ia dizer, Jorge, a cobrança é maior. Da mesma maneira que você consegue angariar em um discurso, em uma fala, em um vídeo, 100, 500, 1.000, 2.000 votos, você também consegue perder a mesma quantidade ou até mais instantaneamente. Então é uma linha muito tênue. O fato de se comunicar, de ser jornalista, radialista e
também usar bem as redes sociais, trouxe muitos votos aqui na capital também. Provavelmente, quando eu falei do espraiamento, é Zona Leste, Guaianazes, aquela região toda lá que é muito populosa, deputado. As reuniões que eu fazia, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, eu acredito que em Ferraz eu devo ter tido uma média de 25 mil votos. Porque sempre quando eu fazia reuniões com a população, eu perguntava, quando tinha uma reunião com 30 pessoas, eu perguntava quantas pessoas aqui moram em Ferraz? Todos levantavam a mão. Quantos moram em Ferraz, mas não votam em Ferraz? De 30, uma média de 10. De 8 a 10 moravam fora, mas votavam lá. Por quê? Ferraz é uma cidade que as pessoas, muitas vezes da cidade de Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, se mudam para Ferraz de Vasconcelos para sair da capital e aí acabam não transferindo o título. Mantém o título na capital. Sim. Então, apesar de no município ter uma média de 126 mil eleitores, eu acredito que lá, que moram na cidade, que votam, que são moradores de Ferraz, deva ter mais de 170 mil votos. Deputado, ainda na área de infraestrutura, nós falamos aqui das melhorias que já chegaram à CPTM agora em 2019, mas eu queria falar também de uma possibilidade aí, que é uma alça de acesso à SP-66, nas proximidades ali de Poá, Suzano, do Rodoanel. O Rodoanel, quando foi construído o tramo leste, que liga ali a parte sul, né, Anchieta, Imigrantes, até a rodovia Ayrton Senna, até a Dutra, ele foi concebido com entradas na SP-66, mas não com saídas. Ou seja, as pessoas têm dificuldade ali, porque o Rodoanel foi concebido para ligar rodovias e não cidades. Mas há uma demanda tão grande ali naquela região leste, o seu mandato também vai se empenhar para melhorar esse acesso, para tornar realidade, porque de planos, projetos, as pessoas já ouviram tanto e Jorge, nada foi... Essa foi uma das minhas propostas e promessas de campanha, que nós vamos trabalhar para isso, mas não é só a alça do Rodoanel que é necessária ali na SP-66. Ela tem a saída, porque o Rodoanel realmente é apenas para rodovias, mas o que acontece? Como eu já lhe disse, Ferraz, Poá e Suzano são 3 municípios que se você for somar a quantidade de habitantes, a gente fica perto aí de 900 mil habitantes. Então, 3 municípios como esse, sem ligação com estrada, você acaba criando um déficit de desenvolvimento. Precisa ter uma ligação mais próxima do Rodoanel. Se não houver a possibilidade técnica na SP-66, é necessário que se faça essa alça na Estrada dos Fernandes, que fica ali próximo, fica em Suzano, mais próximo da divisa com Ferraz de Vasconcelos. Na SP-66 seria até um local de melhor acesso. Mas não é só a alça do Rodoanel que a gente precisa brigar, Jorge. A saída na Ayrton Senna, para quem sai e vai fazer o retorno para Itaquaquecetuba, o Rodoanel foi inaugurado, o trecho leste, em 2014. Foi feito um retorno provisório. Provisório você já denunciou na sua página lá, que é um provisório permanente, né? A placa está lá há meses. Não, a placa ficou 6 meses e tiraram a placa de provisório. Ainda tiraram a placa. Foi assim que talvez apelidaram lá nomearam de permanente. Provisório permanente. Então é tão perigoso, mas tão perigoso a situação que está naquele retorno, principalmente no horário noturno, que está tendo que demandar uma viatura da Polícia Rodoviária, que é a 3ª vez que eu utilizo em 15 dias aquele retorno, e tem uma viatura da Polícia Militar, rodoviária, da Polícia Rodoviária, aliás, parada lá para fazer segurança. Então ali é um absurdo. Precisa se colocar um retorno decente para quem faz o acesso ali em Itaquaquecetuba, precisa ir para Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, enfim, e que até hoje não foi feito. Muito judiado aquele trecho e densamente povoado, né, naquele local ali, e que recebe o impacto do trânsito que vem de Mogi das Cruzes, de Guarulhos, Pimentas ali, que é um bairro de Guarulhos, mas que tem 300 mil habitantes, e esse tráfego acaba sendo canalizado para aquele trecho ali. Isso atrapalha muito, Jorge, porque a gente não tem representatividade naquela região. Por exemplo, Ferraz e Poá nunca teve um deputado eleito, nem estadual nem federal. Eu fui o primeiro de Ferraz de Vasconcelos, que mora, que reside, que luta pelas bandeiras principais do Alto Tietê. Itaquaquecetuba, foram pouquíssimas vezes que elegeram deputado, como nessa agora não teve nenhum representante diretamente de Itaquaquecetuba. Então, muita coisa que a gente acaba até pagando o imposto para o governo estadual e federal não é retornado para esses municípios por não ter a representatividade. E é o que a gente espera trabalhar duramente para conseguir trazer esse desenvolvimento maior. Deputado Rodrigo Gambale, para falar sobre saúde. Nós temos 6 minutos aqui, eu queria
a sua apreciação sobre a condição de um hospital que é emblemático ali na sua Ferraz de Vasconcelos, que é o Hospital Regional Osíris Florindo Coelho, se não me engano, é isso? Agora é o hospital regional, né? Depois que ele fez aquela construção com 9 andares, é um hospital que, para você ter ideia, tem um andar inteiro que até hoje não foi inaugurado. Tem pediatra lá, deputado? Não tem. Pediatra, por exemplo, as mães, pais que precisam levar seu filho com qualquer atendimento de febre, de alguma infecção na garganta, algum problema que não seja emergencial, eles não atendem. Tem apenas um pediatra que fica na emergência da ala pediátrica. Então, como que pode um hospital com 9 andares receber um investimento que recebe, uma das melhores infraestruturas do estado de São Paulo, e não ter pediatra há 5 anos quase? 5 anos já? 5 anos que a ala pediátrica está fechada. E outra coisa, há 5 anos atrás, outro crime que acontece naquele hospital. A ala psiquiátrica também está fechada. Então, existe uma ala chamada de ala comum, no térreo ali do hospital, onde ficam internados homens, mulheres e doentes psiquiátricos. Puxa. O que acontece? Já foram pegos ali doentes com tesouras, faca na mão, pode acontecer um acidente pior, só não aconteceu por Deus. Essa ala psiquiátrica já conseguiu ser licitada há 4 anos atrás, mas não foi construída devido ao início das eleições. E aí ela foi interrompida. Foi votado no ano passado, eu vi na Secretaria de Saúde, tem esse valor de verba para a reforma, que na época ficou na casa de R$1 milhão, e até hoje não saiu, e nós vamos brigar muito por isso. Não é uma situação partidária, não é nada aquele hospital. Aquele hospital é uma situação e uma condição desumana que está acontecendo, uma estrutura daquela atendendo apenas 30% da sua capacidade. Esse paciente que precisa de uma ala pediátrica, ele é atendido onde? Porque em Poá parece que também não há a pediatria, e aí tem que vir para São Paulo? Mogi das Cruzes. A maioria procura Mogi das Cruzes, porque o atendimento lá é de qualidade, ou o Hospital de Guaianazes. Sim. Então, eu converso muito com o prefeito de Mogi das Cruzes, e ele fala, a gente precisa trabalhar na região porque vai me desafogar, vai desafogar a minha cidade. Sim. Então, é a visão de bom administrador. Eu tenho conversado sobre situações que acontecem, situações exemplares, para saber, por exemplo, como funciona o Luzia de Pinho Melo em Mogi, que é uma referência em um hospital do estado, para a gente conseguir, dentro da mesma linha, fazer que o nosso hospital regional de Ferraz de Vasconcelos funcione de forma adequada, porque ali são atendidas 30 mil pessoas mês. Rapidamente, passando em revista ainda no mandato e falando do trabalho aguerrido aí da bancada do PSL, deputado, falar de segurança pública. Também é problema lá na sua Ferraz e ali naquela região do Alto Tietê? Olha, para quem está assistindo e que mora lá, sabe que tudo isso que a gente debateu até agora, conversou, são os problemas mais sérios. Prioritários. Prioritários. É claro que isso é prioridade em todo o Brasil. Sem sombra de dúvidas. Mas Ferraz de Vasconcelos está numa região ali, Guaianazes, numa área onde o tráfico impera, onde a criminalidade, facções criminosas tomam muito conta da região, assaltos, tem um índice muito alto. E a gente precisa realmente de uma visão do governo do estado para começar onde mais tem problema e mostrar a marca dele. E também mostrar a marca nossa do PSL, que é na sua grande maioria, que trabalha em prol de serviços de segurança, para que a gente tenha um desenvolvimento maior, com qualidade de segurança melhor para essas regiões que mais precisam. Deputado, o que falar em termos de mandato? Só temos 2 minutos aqui. O que faltou dizer, a gente ainda tem fotos aqui, provavelmente em família, e algumas que a gente mostrou da diplomação. No interior. Sim. Tá. O que falar aí deste mandato, o que vem por aí, e como o senhor pretende dar transparência ao mandato, já que é jornalista, radialista, dialogar com o eleitorado, aliás, não só com quem votou no senhor, mas com todos os paulistas, os 45 milhões de brasileiros que moram em São Paulo. Eu costumo dizer, Jorge, que muitas vezes o pai de família ele não tem tempo nem de olhar o caderno letivo do filho dele, acompanhar o ano escolar, quiçá acompanhar a vida e a trajetória de um político. Mas é necessário para a gente não jogar o nosso voto fora no dia da eleição, porque é esse voto que vai mudar o rumo do nosso país.
Então, a minha ideia é continuar com a transparência, fazer transmissões com prestações de contas, transmissões ao vivo, em rádio, entrevistas, TV, sim, dando esclarecimentos sobre o nosso mandato, sobre os projetos que virão e aqueles que já estão acontecendo. Eu sei que nem tudo que a gente quer fazer nós conseguiremos, mas o que eu devo à população que me elegeu é satisfação. É mostrar que se não deu, nós tentamos e vamos continuar lutando, mas muitas vezes o tempo é curto, mas que com continuidade, dando andamento nesses projetos, uma hora eles aparecerão. Parabéns e sucesso na sua empreitada, no seu novo mandato, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor. As portas da TV Alesp estão abertas aí para o mandato. Fico à disposição também, deixo o meu mandato à disposição. Agradecer a todos da TV Alesp. Obrigado, Jorge, por essa entrevista e essa oportunidade de poder fazer o nosso autorretrato. Muito bem. Eu conversei com o deputado Rodrigo Gambale, do PSL, no programa Autorretrato, que você vê, revê e compartilha na página do YouTube da TV Alesp. Foi um prazer estar com você e eu te encontro na próxima oportunidade. Muito obrigado por sua audiência.